Capítulo 8. A verdade é: não existe verdade. Rebecca Valerius e Hilary Morgan Ferrer. Pós-modernismo. Depois de um dia inteiro em que cuidou da casa, levou seus filhos de lá para cá em atividades semanais, foi para o trabalho, voltou do trabalho e normalmente precisou manter a sanidade em dia, você mal tem energia mental suficiente para usar a escova de dentes certa. Eita, perdão, querido. E muito menos para entender alguma filosofia abstrata, sabe-se lá de quem, que acredita em sabe-se lá o quê, por causa de sabe-se lá que motivo. Esperamos, porém, que você já esteja percebendo como ideias podem ser poderosas e sorrateiras, ideias que moldam o mundo em que vivemos enquanto dormimos. Nós, mamães ursas, notamos o quanto as perguntas das crianças mudaram desde que éramos jovens. Naquela época, as crianças faziam perguntas como foi andar em terra firme por onde Moisés abriu o Mar Vermelho? Mas quando Alisa leu Êxodo com sua filha, a primeira pergunta de Dylan foi: Mamãe, esses milagres aconteceram de verdade? Nossos filhos são 1000% mais espertos do que nós? Talvez, mas é bem provável que a inteligência não seja o problema aqui. Em vez disso, a filosofia do dia mudou no cardápio. A cultura vigente influencia quais perguntas são feitas e por que são feitas. Conforme a observação do G.K. Chesterton, as pessoas costumam ter uma de duas coisas: ou uma filosofia completa, fechada e deliberada, ou a aceitação inconsciente dos frangalhos de alguma filosofia incompleta, fragmentada e muitas vezes desacreditada. Chesterton prossegue e observa que, quando absorvidos acriticamente, são esses fragmentos que causam maior dano. Quando éramos crianças, a maioria costumava pressupor que tanto a moral quanto a verdade existiam e podiam ser conhecidas. Nem sequer nos ocorria questionar os eventos sobrenaturais da Bíblia, pelo menos não quando crianças. No entanto, com o surgimento do pós-modernismo, hoje até mesmo as perguntas, os questionamentos e as dúvidas de nossos filhos têm mudado. Aliás, com esse novo padrão, surge a tentação de pensar que não passa de uma fase dos pequenos. Mas não se trata de uma simples fase. Nesse meio, há perguntas importantes e, a menos que aprendamos a abordá-las de uma maneira que faça sentido para a próxima geração, nossos filhos deixarão de fazer perguntas e de expressar suas dúvidas. E acredite em mim, você não quer que eles parem de fazer perguntas nem de manifestar suas dúvidas, por mais que você pense que deseja isso. Parar de perguntar geralmente significa das três, uma. 1. Seus filhos deixaram de se importar. 2. Seus filhos decidiram seguir uma direção contrária às suas diretrizes, sabendo que você não vai gostar daquilo. Ou 3. Seus filhos desistiram de você e farão suas perguntas ou questionamentos para outra pessoa ou para o onisciente Google. Admitamos ou não, todos nós sustentamos pessoalmente uma filosofia. Até mesmo dizer, eu não sigo nenhuma filosofia, é filosofia. Em outras palavras, todos vivem com base em pressupostos e convicções relacionados ao funcionamento do mundo. Deus existe? Bem e mal são conceitos reais? O que é a verdade? Há vida após a morte? Todas essas são questões fundamentais da vida, e é preciso garantir que suas respostas ou soluções estejam firmemente enraizadas na verdade, não em tendências culturais. A forma como respondemos a essas perguntas determinará em que base construímos nossa vida. Infelizmente, cada uma dessas questões fundamentais está sob disputa em nossa cultura pós-moderna. Você se lembra da parábola com a qual Jesus ensinou sobre os construtores sábios e tolos? Mateus 7, 24 e 26. O sábio construiu sua casa sobre as rochas dos ensinamentos de Jesus. Por isso, quando as tempestades vieram, sua casa permaneceu firme. Mas o insensato, aquele que desrespeitou os ensinos de Jesus, construiu sua casa sobre a areia. Muitas das filosofias que estamos analisando neste livro são como a areia dessa parábola. Em outras palavras, usadas para construções instáveis. O pós-modernismo é um desses sistemas filosóficos e a sociedade atual se esforça desesperadamente para basear-se nele. O problema? Sua filosofia nem sequer tenta construir a casa sobre a areia. O pós-modernismo se constrói em ar rarefeito.
Os pós-modernistas simplesmente não confiam em fundamentos mesmo naqueles que residem sobre a areia. De fato, quanto mais sólido ou fundamental uma crença ou convicção, mais cético se torna o pós-modernista. Eles querem destruir essas crenças por meio do que é chamado de desconstrucionismo. Quando concluem sua desconstrução, nada resta para sustentar o mundo que construíram, vez que a estrutura das paredes ruiu sob tanta confusão. Aliás, mantenha essa descrição em mente enquanto continua lendo. O que há no pós-modernismo de importante para uma mamãe ursa saber? Se você quer que seus filhos entrem na faculdade, e ainda mais se for na área de humanidades, como história, letras ou filosofia, eles serão, desde o primeiro dia, imersos em pressupostos pós-modernos. No ramo científico, há quem proclame orgulhosamente que as humanidades estão mortas. A tal pensamento absurdo nós protestamos. As humanidades não estão mortas, mas padecem de grave enfermidade, e o pós-modernismo é a doença. Uma breve história do pós-modernismo. Lembre-se de nosso capítulo sobre naturalismo, e que os pré-modernistas consideravam Deus, ou os deuses, como a fonte suprema de significado e conhecimento. Isso não significa que suas gerações ignoravam o senso comum ou a observação. Eles simplesmente não tinham a destreza científica para entender coisas como estações, tempestades ou outros atos de Deus. As culturas antigas entendiam a natureza como personificações de suas divindades. Se chovesse, Zeus estava feliz. Se relampejasse, então, Zeus estava bravo. Após a Revolução Científica, a humanidade percebeu que era, de fato, capaz de compreender a natureza e até mesmo aproveitá-la para seus próprios fins. Mas ela quis ir além dessa compreensão, tornando-se arrogante em seu uso da ciência para descobrir as leis do universo e passou a presumir que o mesmo processo poderia ser usado para descobrir verdades imateriais. Propósito, significado, ética, moralidade. A humanidade corajosamente bradou que esses mistérios são descobertos por meio da lógica e do método científico. Ninguém precisa de Deus, deuses, Zeus. Por outro lado, não deixa de ser verdade que muitos tinham razões legítimas para o ceticismo em relação à religião. Nancy Pearcey comenta a esse respeito em seu livro Verdade Absoluta. Durante as guerras religiosas do século XVI, cristãos travaram batalhas entre si e mataram uns aos outros por causa de diferenças religiosas. E os ferozes conflitos levaram muitos a concluir que verdades universais simplesmente não eram cognoscíveis na religião. O caminho para a unidade, portanto, não estava na religião, mas na ciência. Os modernistas estavam convencidos de que, reunindo o senso comum coletivo, lógica, razão e ciência, um padrão objetivo de verdade, moral e significado emergiria organicamente. Eles conseguiram? Alerta de spoiler. Não chegaram nem perto do objetivo. Conforme mencionado no capítulo sobre naturalismo, a ciência provou ser tão dogmática e perigosa quanto a religião. A separação era inevitável. Pergunte a qualquer mãe como é fácil fazer toda a família concordar sobre o que comer no jantar. Como é que os modernistas acharam que as pessoas se uniriam magicamente por algo tão importante e essencial quanto o sentido da vida? Entra em cena o pós-modernismo. Frustrados com as falhas do modernismo, o pós-modernista fez o que todo jovem amante desiludido faz. Passou a acumular uma lista de falhas de seu ex, partindo das inconsistências. Por um lado, os modernistas mantinham uma confiança inquestionável no naturalismo materialista. A crença de que a verdade só pode ser encontrada por meio daquilo que o ser humano é capaz de estudar com seus 5 sentidos. Mas eles também estavam inabalavelmente convictos de que a razão humana, algo que não pode ser estudado com os 5 sentidos, é confiável. Você se lembra do título do capítulo 6? Meu cérebro é confiável. Fonte, meu cérebro. Vamos raciocinar um pouquinho. Os modernistas negavam que a mente foi criada por uma fonte transcendente. Eles diziam que a mente e o cérebro são a mesma coisa e não passam de conglomerados de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos mais adequados para a sobrevivência são os que sobrevivem.
E agora, confiamos nesses impulsos nervosos para que eles nos digam qual é o significado da vida? Por quê? Não faz o menor sentido. Se a evolução puramente materialista for verdadeira, meu cérebro evoluiu para me conceder sobrevivência e não a verdade? Os pós-modernistas tinham um dilema para resolver. Eles poderiam ou questionar o dogma do naturalismo, mas ao fazê-lo permitiriam que Deus entrasse na equação, ou negariam a existência ou a cognoscibilidade da verdade absoluta. Infelizmente, em vez de questionar o naturalismo, o pós-modernismo rejeitou a existência da verdade, e o tiro saiu pela culatra. O pós-modernismo parecia e ainda parece ser uma espécie de libertação. Com tantas batalhas travadas para encontrar aquilo que é verdadeiro, a sociedade começou a considerar a verdade como vilã da história, e não aqueles que supostamente a empunhavam. Tudo isso me faz pensar na cena de O Mágico de Oz, em que todos cantam Ding Dong, a bruxa está morta. A diferença é que, nesse caso, a música fica assim, Ding Dong, a verdade está morta. Na realidade, o termo verdade passou a ser sinônimo de poder e opressão. Isso é o que os psicólogos podem chamar de reação condicionada. Assim como os cães de Pavlov que salivavam ao som de uma sineta, as pessoas se arrepiavam ao ouvir a palavra verdade. Parecia mais uma técnica vilanesca. Como menores de idade emancipados, os pós-modernistas proclamavam com orgulho a Deus, a ciência e a autoridade. Vocês não podem mais nos dizer o que devemos fazer. E apesar disso, como todos sabemos, a vida real é mais difícil de ser trilhada sem a segurança de uma estrutura adequada. Embora normas e regras possam ser usadas para oprimir, elas são úteis para estabelecer ordem. Em seus esforços para evitar que falsas ideias se infiltrassem na sociedade, os pós-modernistas impossibilitaram o enraizamento de conceitos verdadeiros. Os pós-modernistas regozijaram-se com a afirmação de ninguém poder declarar que sexo fora do casamento, aborto ou homossexualidade são questões objetivamente imorais. No entanto, eles não perceberam que, com afirmações desse tipo, passaram também a impedir que a sociedade possa afirmar que homicídio doloso, tortura e escravidão sexual são questões objetivamente erradas. Se o conceito de certo e errado não pode ser objetivo ou absoluto, logo não há quem possa criticar ou condenar qualquer que seja a escolha moral de alguém, por mais hedionda que seja. Aliás, torna-se impossível até mesmo chamar o mal de mal. Como funcionaria uma sociedade assim? O filósofo Stephen Hicks observa que, num cenário assim concebido, não há nada para guiar ou restringir nossos pensamentos e sentimentos. Então, podemos fazer ou dizer o que quisermos. Sim, é isso mesmo. Pós-modernismo e verdade. Haja visto o que já foi falado, o pós-modernismo está inextricavelmente ligado à verdade. Afinal, ela existe? Se existe, como ela pode ser conhecida? Caso considere necessário, consulte a tabela na página 117. Enquanto pensamos nisso, falaremos um pouco das diferenças entre verdade objetiva e verdade subjetiva. Por verdade objetiva, quero dizer verdade absoluta. Verdades absolutas são declarações ou crenças que se provam verdadeiras a quem quer que seja, em todo momento e em toda situação. Elas se baseiam num objeto fora de nossas próprias opiniões, sentimentos ou preferências. Pense assim, baseado num objetivo ou numa finalidade é igual verdade objetiva. Por exemplo, Rebecca e eu estávamos olhando agora mesmo para o gabinete roxo do meu computador. A cor roxa não é determinada por nossa percepção de cores, mas sim pelo comprimento de onda da luz emitida pelo gabinete do meu computador. Esse comprimento de onda não muda com base na percepção ocular. Se gostamos ou não, é subjetivo. A cor, por sua vez, é objetiva. A maioria entende intuitivamente essa realidade, e é por isso que fez tanto sucesso aquela ilusão de ver se a pessoa enxerga o vestido dourado e branco ou o vestido azul e preto. Esse joguinho mexeu com o nosso senso de objetividade. A verdade subjetiva, pelo contrário, baseia-se numa pessoa, o sujeito. Posso afirmar que sundae de chocolate é o melhor sabor do mundo,
mas tal afirmação baseia-se no meu paladar, minha preferência pessoal, sendo eu o sujeito. Verdades subjetivas são muitas vezes qualificadas por um predicativo discutível ou debatível, como ser ou não o melhor. Pessoalmente, prefiro não colocar esse tipo de afirmação no nível de uma verdade. É mais preciso descrevê-lo como uma forma de opinião. Não faz muito tempo que a cultura pós-moderna alegou que todas as camadas da verdade pertencem ao domínio subjetivo. Com essa ideia, não posso dizer o aborto é errado, mas, em vez disso, devo constatar: na minha visão, o aborto é errado. Há, porém, um mundo de diferença entre ambas as frases. Amigas, vocês precisam entender essa diferença antes de conversarem com seus filhos sobre questões de extrema importância. Quando você ensina aos seus filhos que o cristianismo é verdadeiro, a mentalidade pós-moderna deles pode estar adicionando um silencioso, abre aspas, para você, fecha aspas, ao final dessa declaração. Quando você diz que algo é verdadeiro, ou certo, ou errado, eles podem concordar naquele momento. Talvez eles balancem a cabeça em aparente obediência. Apesar disso, se não entender logo esse negócio de pós-modernismo, você pode acabar com um adolescente ou um jovem de 20 e poucos anos que, no máximo, respeita suas visões. Na verdade, eles não se importam, pois aquilo que ouvem é verdade para você, mãe, e não para eles próprios. Se absorveram de forma acrítica as mentiras do pós-modernismo, eles entrarão na juventude tentando descobrir a verdade deles, entre aspas, e nela se fundamentar, respeitosos diante das convicções dos pais. Claro, até que você reivindique que a sua verdade deve ser também a deles. Daí então haverá resistência. Para aqueles pais cujos filhos foram obedientes a vida toda, essa realidade pode ser um choque. Esses pais achavam que estavam ajudando os filhos a se fundamentarem sobre uma base de verdade, ignorando que, com o pós-modernismo, seus filhos mais tarde reinterpretariam essa prática como aquilo que os psicólogos do desenvolvimento chamam de brincadeira paralela. Você faz do seu jeito, eu faço do meu. Nesse caso, os filhos reinterpretam todos os ensinamentos transmitidos pelos pais, uma vez que são expostos ao fundamento e à verdade, defendida por seu pai e por sua mãe, e não à verdade propriamente dita. Nesse sentido, os princípios pós-modernos são insidiosos e se comportam como um vírus que permanece adormecido por anos, até que seja tarde demais e o estado se mostre terminal. Não conseguimos nem mesmo saber que nossos filhos estão infectados. É por isso que precisamos expor as mentiras o quanto antes e mostrar como uma mentalidade pós-moderna leva ao caos e não à liberdade. Pós-modernismo e universidade. Nos tempos pré-modernos, as universidades foram fundadas com o propósito de ensinar aos alunos verdades objetivas acerca do mundo. Lembra quando eu disse no capítulo sobre naturalismo que estávamos meio que numa era pós-pós-moderna? Hoje as escolas promovem uma nova verdade. Verdades objetivas não passam de um jogo de poder. Tolerância, diversidade, autonomia e justiça são as maiores virtudes às quais todos os demais devem se curvar. De acordo com o filósofo Stephen Hicks, abre aspas, agora o principal papel dos professores pós-modernos é ensinar o aluno a identificar opressões políticas, particularmente aquelas de sua própria cultura ocidental. Os principais opressores são homens brancos e ricos que usaram o poder de forma cruel à custa das mulheres, das minorias raciais e dos pobres. Fecha aspas. Trataremos das consequências dessa abordagem em nosso capítulo sobre feminismo. Assim, quando seu filho for passar as férias em sua casa após o primeiro semestre na faculdade e orgulhosamente bradar que as suas crenças cristãs não passam de uma construção social usada por homens brancos, anglo-saxões e cristãos para exercer controle sobre mulheres e minorias, você poderá agradecer ao pós-modernismo. Em muitos sentidos, nosso sistema educacional segue o modernismo nos campos da ciência, da economia e dos negócios, e o pós-modernismo nas áreas de humanidades. Sejamos honestas, mesmo em nossa própria mente, tendemos a alternar inconscientemente entre essas duas visões da verdade. Inquestionavelmente, engolimos de tudo se um artigo começa com
Estudos científicos comprovam e iniciamos nossos estudos bíblicos com a pergunta: o que esse versículo significa para você? Nem mesmo a igreja escapou das mentiras do pós-modernismo.